1 de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1 até o versículo 11, diz o seguinte: os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca. E em Éfes-Damim, Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte, os israelitas estavam em um outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os seus ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos, e diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês sairão para a frente da linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vocês servos de Saul? Escolho entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos seus servos. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão os nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras dos filisteus, ficaram assustados e com muito medo. Olha, você sabe que nós ouvimos falar aqui na história, né? Um homem de quase 3 metros de altura. E a gente sabe, né, o quanto gigantes povoam o nosso imaginário. Desde criança, nós ouvimos histórias sobre gigantes. É assim ou não é? Lembra lá de Joãozinho, pé de feijão? Quando João planta aquele feijãozinho, que ele na verdade não plantou, né? A mãe zangou porque ele tinha que ter feito uma boa troca, mas acabou trocando a sua mercadoria por grãos de feijão e jogou aqueles grãos lá na terra. E de noite aquele pé de feijão cresceu e João escalou e João chega diante do castelo de um gigante enorme, um ser enorme e tal. Então essas histórias, elas sempre estiveram no nosso imaginário, né? E elas sempre foram contadas. Não tem aqui quem não já ouviu uma história assim de gigante, já não viu na televisão, hoje no YouTube e tal, nesses desenhos, enfim, em filmes, até filmes, né, de sucesso, tá? Então a gente compreende. E a Bíblia, ela atesta a existência de homens de uma estatura muito elevada, né? Nós estamos falando, obviamente, de gigantes aqui de 10, 15 metros de altura, mas homens de uma estatura muito elevada, como foi o caso de Golias, um homem de quase 3 metros de altura. Agora, às vezes nós assim até ouvimos algumas reportagens, né, nesses canais de entretenimento, sobre pessoas de uma estatura de 2,5 metros, imenso, aquela pessoa imensa, mas muitas dessas pessoas, elas têm um tipo de doença, né, que desenvolve esse gigantismo nelas. Então são pessoas que não têm uma boa coordenação motora, são pessoas que têm um limite de vida muito curto. Enfim, é claro, nós temos homens de uma altitude grande que jogam aí basquete nessas ligas, principalmente nas ligas internacionais, Liga dos Estados Unidos. Você vê pessoas ali de 2,10 metros, 2,15 metros, 2 metros, às vezes até um pouco mais, né? São homens fortes e tal. São poucas exceções. Mas, na verdade, as pessoas que crescem muito, elas sofrem de alguma doença, não é? Ou uma desorganização hormonal, alguma coisa deste tipo. A hipófise é afetada, alguma coisa que leva a esse gigantismo, mas na maioria das vezes destrói o corpo porque não tem estrutura para suportar este peso. Não era o caso de Golias, e não era o caso de alguns gigantes que são apresentados na Bíblia, né? Por quê? Porque eram homens fortes, homens de guerra, eles não tinham nenhuma debilidade neles.
Eles não eram pessoas com estruturas ósseas que estavam deficientes, e aí comprometia a estrutura física deles, a mobilidade deles. Não havia nada disso. Esses homens, como o caso de Golias, eram heróis de guerra, né? Alguns deles, pessoas de uma grande estatura. Nós ouvimos na palavra de Deus falar sobre alguns deles, como Og, né? A cama de Og tinha 4 metros de comprimento. Então, esse não era uma criancinha, né? Esse rei era um rei muito alto, né? Era um homem muito alto, uma pessoa, imagine o tipo de pessoa que devia ser essa, você lidar com uma pessoa de 3 metros de altura. Aí também, assim, a gente que já não tem muita altura, aí já começa, né, a olhar lá para, aí no meu prédio, lá um vizinho meu, os filhos são bem altos, né? Deve ter em torno ali de 2 metros de altura, são bem altos. Quando eu entro, que eu vou falar com eles, eu já faço assim, ó. A gente já olha bem para cima. Agora imagine se acrescentar isso aí. Porque quanto mais você acrescenta em tamanho, você acrescenta em peso. Então uma pessoa dessa deveria ter um peso extraordinário, não de gordura, mas da própria musculatura, a própria carcaça, né? Pesa muito. Então a gente começa a pensar, uau, não era fácil, né? Você olhar para aquele homem desafiando um duelista, porque a estratégia, ela foi assim uma estratégia muito inteligente. A gente sabe que às vezes o inimigo usa estratégias que são muito eficazes, né? Graças a Deus, porque é maior que está conosco e sempre tem a vitória sobre as estruturas ou sobre toda e qualquer pretensão do inferno contra as nossas vidas. Mas perceba que eles tiveram ali, né, uma sacada muito inteligente. Em vez deles estarem lutando em um conflito entre muitos, aonde poderia prevalecer qualquer exército e onde os gigantes não têm assim tanta diferença, porque pode vir dardos, flechas de um lado, de outro, e aquele duelista morrer. Mas quando um homem deste tamanho, um homem com esta força, um homem com esta habilidade, desafia um duelista para lutar com ele, amigo, a coisa pega. Não é fácil. Imagine, surge um cara ali, do tamanho do mundo, né? Para brigar. Bom, se for todo mundo aqui, até que eu tenho uma coragemzinha, sabe? Se for comigo, Estevão, né? A gente até vai segurar ele. Agora imagine, você diz assim, olha, tem um homem aí para brigar comigo. A gente repreende, se ele não cair, a gente corre, né? Então, assim, é aquela história. É mais difícil, é uma estratégia que foi uma estratégia sábia. E funcionou muito bem. E funcionou por um tempo, é claro, né? Funcionou até que Deus levantou um garoto, para Deus mostrar, né, que o seu poder está acima de qualquer força humana e de qualquer força espiritual em todo o universo. Então Deus, Ele confunde a mente dos homens. Mas aquele momento foi um momento em que Israel, nós lemos aqui até o versículo de número 11, Davi não tinha entrado nessa história ainda, né? Ele não estava ainda fazendo parte dessa realidade. Ele ainda estava na casa do seu pai, com as ovelhas. Ele vai a seguir chegar e encontrar essa situação, né? E ali ele vai ter o seu conflito com o gigante. Mas olha que coisa, né? Olha que coisa interessante, porque nós então começamos a extrair lições. A gente poderia falar aqui, você pode pesquisar na palavra de Deus, você vai ver que nós temos assim forças espirituais, forças de pessoas na Bíblia, homens de grande estatura, e temos também forças espirituais, as quais a palavra de Deus nos traz, como por exemplo, quando Paulo fala, pouco o pastor Daniel orava aqui, repreendendo essas forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então existe, e nós entendemos também que existe o trabalhar, e olha que existe uma hierarquia. O apóstolo Paulo fala em principados, em potestades, em dominadores. Então ele estabelece uma hierarquia. A gente sabe que às vezes a nossa luta se dá contra esses demônios que estão atuando aí, às vezes possuindo A, B ou C. Mas às vezes nós estamos lutando contra uma casta de demônio. Existe um grau maior
de dificuldade, uma necessidade maior de consagração. Não foi isso que Jesus disse quando desce do Monte da Transfiguração? Então os discípulos dele não conseguiram expulsar aquele demônio, ele o expulsa e os discípulos dizem, por que nós não conseguimos? Ele diz, olha, vocês precisam ter fé, mas tem um detalhe, essa casta de demônio precisa de jejum e oração. Então ele está dizendo, é necessário você se fortalecer mais para lidar com algumas castas de demônio, ok? Então é interessante a gente notar essas coisas. É claro que nós expulsamos os demônios hoje em nome do Senhor Jesus, mas para que vocês entendam que há resistência maior, forças maiores em alguns demônios do que em outros demônios. Mas se a gente for falar de principados, a gente entende que esses principados são dominadores de regiões. Então é importante que nós tenhamos esse discernimento. Agora, voltando aqui para essa figura de Golias e aquilo que ele pode significar para nós, tá? Então, duas coisas aqui, a gente nos chama a atenção, que Golias significou, além daquele adversário, valente que estava ali, aquele homem forte, preparado, há duas coisas aqui que a gente entende que Golias significou para o povo de Israel. A primeira delas foi a barreira física e visível. Para obter a vitória que Israel esperava, precisava passar por aquele homem. E o desafio, como eu disse aqui, trouxe a sabedoria de não chamar todo o povo para a batalha. Então havia uma estratégia da parte dos filisteus que estava funcionando muito bem, que é a estratégia de desafiar um duelista, abateu a moral dos guerreiros de Israel, porque ninguém se atreveu a duelar com aquele homem. Então ele se pôs ali como uma força visível, uma barreira física. Então, neste mundo de criação corrompida, nós lidamos com as barreiras físicas. Sim ou não? Nós lidamos com o caminho obstruído. Às vezes não é por uma questão espiritual, mas porque existem ali oposições humanas. Claro que nós podemos aqui observar que nossa luta não é contra a carne nem sangue, como diz o apóstolo Paulo. Mas, de fato, às vezes nós lidamos com a dificuldade de barreiras naturais. A barreira, por exemplo, econômica, para que nós avancemos. Ou nós não lidamos com a dificuldade às vezes? A dificuldade às vezes que se torna uma barreira para nós, não é? Como a questão de você não ter a estrutura humana necessária para desenvolver algum tipo de trabalho. Então você não tem a capacidade de ter pessoas ao teu lado para conseguir. Não podemos fazer isso agora, temos que deixar para depois, isso e aquilo. São barreiras humanas, são barreiras naturais que nós encontramos. Às vezes você almeja algo maior do ponto de vista natural, tá, irmãos? Não estou aqui falando como você, como um crente que crê em Deus, mas do ponto de vista natural, às vezes você gostaria de ter uma profissão, mas você não teve a oportunidade de fazer um curso preparatório para aquela profissão, de ter uma formação naquela área, porque lhe faltou recurso, porque lhe faltou talvez orientação familiar. Olha que a coisa às vezes não é assim. Tem gente que diz assim, poxa, eu tenho uma frustração, porque, sabe, eu amo a medicina, mas eu não pude estudar para ser médico. Eu não pude estudar para ser médica. Por que você não pôde estudar? Porque às vezes sua família não teve condição de bancar isso. Às vezes sua família não te orientou para que você se esforçasse, para que você se dedicasse. Às vezes até você estudou, mas fez um curso primário que não foi suficiente para te dar uma base para você passar numa universidade pública. E você não tinha recurso para pagar um valor alto para numa universidade, numa faculdade, não é? Que é particular. Essas coisas acontecem, gente. E nós precisamos compreender que as barreiras estão aí. Mas também, ele representa uma barreira espiritual. Era um grande teste para a fé do povo de Israel. Pois não dá para transpor barreiras como esta sem crer no poder de Deus, sem crer que Deus vai agir. É ou não é? Aí entra a questão da nossa fé. E quando eles foram confrontados por aquele indivíduo, o que faltou neles? É claro que você pode ter dito, faltou
força para que houvesse uma equiparação, faltou coragem para uma atitude, mas acima de tudo, faltou fé. A gente olha para a vida de Davi, a atitude de Davi, a gente entende isso, que Davi ele foi o contraponto a essa descrença, a essa fraqueza na fé daqueles homens de guerra ali. Até o rei e os seus generais que estavam, seus comandantes que estavam ali. Saul era um homem corajoso. Saul demonstrou isso em momentos anteriores. E olha que Saul não era qualquer um, né? Saul não era um franzininho lá qualquer. A palavra diz que ele era mais alto do que os homens de Israel, do ombro para cima. Ou seja, as pessoas geralmente batiam no ombro dele. Ele já tinha uma boa estatura, mas quando ele viu aquele gigante, ele se assombrou. Ali estavam heróis como Abner, seu comandante, um homem muito valente e capacitado. E com certeza outros homens que seriam heróis dentro, né, daquele contexto de soldados, nenhum deles. Porque primeiro faltou a fé. Quando a confiança está em nós mesmos, né, quando olhamos para nós mesmos e deixamos de olhar para Deus, então a coisa fica difícil. A gente começa a enxergar as adversidades, a gente começa a enxergar aquelas barreiras como um obstáculo ao nosso avanço, porque está faltando fé no nosso coração. Mas para nós hoje também Golias representa barreiras, empecilhos que precisam ser vencidos, tá? É uma aplicação, é claro, né? Mas nós poderíamos falar de algumas coisas que pode estar sendo um Golias diante de você e que você não está vendo estas coisas com os olhos de Davi, mas com os olhos do exército de Israel. Aí é importante saber quem é você nessa batalha, Davi ou os soldados do exército de Israel? Você precisa pensar nisso. Como que você está agindo, não é? Então a gente olha, Golias representa a barreira que traz a impossibilidade de continuarmos a jornada. Estava sendo impossível a Israel ir adiante, não é? Israel precisava prevalecer contra os filisteus, porque os filisteus, eles eram os maiores inimigos de Israel nessa época. Eles impediam o crescimento da nação como nação. Eles saqueavam a nação, eles oprimiam a nação, eles ameaçavam e trabalhavam no psicológico da nação em todo o tempo. A nação se via encolhida, se via amedrontada. E a nação não podia se expandir. Por quê? Porque para que a nação se expandisse aos seus limites e chegasse aos seus termos, eles precisavam de guarnições para proteger o povo, porque os inimigos estavam ali. Imagina, a gente não pode edificar um pouco mais além do que isso aqui, porque nós não temos como ali na frente tem inimigos que nos irão destruir. Então eu não posso fazer proveito daquela terra que está ali na frente. Eu não posso fazer proveito daqueles rios que estão ali na frente. Porque existe um povo inimigo que está impedindo o crescimento de Israel. Então eles precisavam vencer para continuar a jornada. Eles precisavam vencer para expandir os seus limites. E às vezes é isso. A jornada está obstruída por esses gigantes que se apresentam, enquanto essas barreiras humanas, institucionais, não forem tiradas do nosso caminho, nós não podemos prosseguir. Nós precisamos vencer a oposição de Golias. Assim é você, às vezes, na jornada. Assim é você na jornada da fé. Existe uma oposição, existe algo que está dificultando a sua jornada. Quando o autor aos Hebreus escreve sua epístola, lá no capítulo número 12, ele diz que nós precisamos nos desvencilharmos do quê? Do embaraço, do peso e do pecado. Então, às vezes, o teu problema não é o pecado, mas é algo que está atuando na tua vida como um peso e te impedindo de prosperar no caminho do Senhor, te impedindo de crescer no caminho do Senhor. E às vezes os pesos são determinados por nossas escolhas, e aquilo nos sobrecarrega, e aquilo traz sobre nós um fardo que ser-nos-á impossível avançar
se não tirarmos ele dos nossos ombros. Existem coisas na tua vida hoje que te impedem de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Existem coisas na tua vida hoje que te impedem de crescer no ministério que Deus tem para a tua vida. Você pode compreender isso? Assim também às vezes se dá em outros aspectos, não é? Em outros aspectos da vida também. Mas como nós estamos tendo um foco mais nas coisas espirituais, então é necessário. Mas olhe bem, às vezes existem pesos, existem embaraços que te impedem de aumentar, como por exemplo, teu rol de relacionamento. Às vezes você é uma pessoa, essa semana nós comemoramos o dia do amigo, né? Talvez você diga, eu sou uma pessoa de poucos amigos, mas será porque você é uma pessoa de poucos amigos? É porque as pessoas não querem ser seus amigos? Ou será porque você é uma pessoa que não tem tempo, está com algum embaraço para investir em amizade? Porque a amizade, ela não se constrói só olhando para a cara de uma pessoa e dizendo assim, olha, eu gosto de você e acabou. Não, é um relacionamento que vai a cada dia sendo construído. E você precisa se dedicar a relacionamentos. Se você quer ter amigos, se você quer ter expansão, não é? Então você precisa se dedicar. Às vezes eu falo com as pessoas, né, em questão de célula. A pessoa mora em um determinado prédio, não dá um bom dia porque é uma pessoa educada, mas não dá atenção a ninguém. Não para conversar 5 minutos com ninguém. E um belo dia, às vezes, quer ter uma célula e diz assim, eu vou convidar aquela pessoa. Aquela pessoa pensa que você é uma pessoa que, às vezes, até é um pouquinho ali soberba, né? A gente fala assim, metida, né? Narizinho em pé. Você não mantém um relacionamento com ninguém. Você não fala com ninguém direito. Você dá um bom dia porque você é uma boa noite, porque você é uma pessoa educada, é claro. Mas você não é uma pessoa que se dedica a relacionamento. E depois, como que você quer ter a atenção desta criatura? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então, tira esse embaraço da sua vida. É o que é isso? É timidez, é realmente falta de importância, é falta de tempo, mas é isso que Deus quer para a sua vida? Não. Como que você vai ganhar a alma de alguém se você não se dedica a um relacionamento com essa pessoa? Você não vai conseguir. Uma segunda coisa, Golias representa a barreira da limitação humana. Olha só, precisamos reconhecer que em algumas barreiras em nosso caminho são uma força maior do que nós. Você entende isso? Existem muitas coisas nesta vida, na jornada da vida, muitos impedimentos, muitas muralhas que são maiores do que nós. Porque nós, do ponto de vista humano, nós somos pequenos. Você não pode dizer que não. Você quer ver uma coisa? Planeja uma viagem. Eu vou, final de semana para a praia, vou acontecer. No sábado de manhã ou na sexta-feira de tarde você adoece. Acabou. Sabe para onde é que você vai? Para a cama. E peça a Deus para não precisar ir para o hospital. Somos pequenos. Então muitas coisas são maiores do que nós. Maior do que nossos atributos, do que nossa capacidade humana. E nós batemos muitas vezes nesta muralha e não conseguimos transpor. Isso nos limita. São gigantes diante de nós. São oposições que nós não conseguimos vencer. Muralhas que nós, de nós mesmos, não conseguimos transpor. Isso acontece na vida de todos nós. Não podemos dizer que não. São limitações. Limitações para o nosso crescimento, quer seja intelectual, quer seja financeiro, não é? Então, assim, nós estamos nos limitando. Você tem boa vontade até, mas você tem um limite, você não tem como avançar a partir daquele momento. Então você foi ali, teve um choque com a barreira que não consegue transpor. Então, esse é um gigante que cresce diante dos seus olhos, não é verdade? Olha, Golias também representa a barreira da limitação da nossa fé, da nossa condição espiritual. Será que nós estamos preparados para as oposições, para os gigantes que se levantam no nosso caminho? Aí a gente sempre quer fazer o quê? Contornar o problema.
Pensa numa coisa que nunca dá certo, né? É contornar problema. E quando eu digo isso, eu não quero dizer que você busque o problema ou avance para o problema, né? Mas quando o problema chega, não adianta levantar o tapete e jogar de baixo. O problema está ali. O problema não saiu da sua casa, o problema não saiu da sua vida, o problema continua presente, ele está no mesmo lugar. Então nós precisamos enfrentar o problema. Mas olha o que é que nós vimos aqui, que isto é uma oposição para a nossa fé. Porque nós que somos crentes na pessoa de Jesus Cristo, que somos cristãos, nós precisamos compreender, irmãos, definitivamente, aquilo que a palavra fala acerca de nós. O justo viverá pela fé. Nós não vivemos por circunstâncias, nós não vivemos por vista, nós não vivemos por projetos humanos, nós vivemos pela fé. E se nós vivemos pela fé, nós temos toda a possibilidade de confrontar, de enfrentar e de vencer os problemas que estão diante de nós. Mas aí vem um teste, que é o teste da fé. Estamos preparados para lidar com os problemas? Porque eu vejo muitos cristãos que desabam diante das dificuldades da vida. Cadê fulano? A pessoa está lá, vivendo um momento em que está difícil de reagir, um momento que está difícil de estar congregando, um momento disso. Mas por que está acontecendo isso? Porque uma luta alvejou a fé dele. Ele não estava preparado para aquilo, né? E ali ele ou estava, mas não soube como lidar com aquela situação, e ali ele foi alvejado. Então, às vezes, esse é um gigante diante de nós, que se opõe à nossa fé. Será que você não já encontrou um Golias desse por aí? Em que sua fé, você achou que sua fé não ia dar para vencê-lo. Dizer, Deus, eu vi uma mulher de fé uma vez, me disse uma coisa, né, que aquilo me impactou. E ela disse sobre uma situação na sua família. Eu não acredito que Deus vai mudar mais a realidade disso. Não é que ela disse assim, eu não acredito que seja a vontade de Deus, porque ela até poderia achar que Deus tinha um propósito naquele problema. Mas o que ela me disse foi que ela não acreditava que Deus ia agir, ia mudar aquilo ali, porque ela achava que Deus não tinha talvez a capacidade de fazê-lo, ou não sei o quê. E aquilo me chocou. Isso é muito complicado. Porque nós não podemos nos esquecer de quem Deus é. Se você tem uma fé verdadeira, essa fé vai te levar a lembrar quem Deus é na sua vida. Quem Deus é diante daquela situação adversa. Deus não é qualquer um. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Então nós não podemos nos esquecer disso, não é verdade? Mas Golias também simboliza a materialização dos nossos temores. São os nossos medos que afloram diante de uma tão grande adversidade. O versículo 11 diz isso. Quando Saul e todo o Israel, ou seja, todos aqueles soldados ali, ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Quem vai para a guerra não pode ter medo, pode? Não pode, não funciona. Primeira coisa que Deus disse a Gideão, com aquela multidão que estava com ele: diga aos covardes que caiam fora. Um bocado debandou. A pior coisa que você pode ter numa guerra não é uma pequena quantidade de pessoas. A Bíblia prova isso, né? Mas são os covardes ao teu lado. Os desanimados. Não há nada pior do que você desenvolver um projeto com pessoas que são desanimadas.
É tão ruim quanto você querer desenvolver um projeto com pessoas que não compreendem quais são as prioridades da visão. Aí a pessoa, você está remando para cá, e a pessoa quer remar para lá, para o outro lado, mas isso, aquilo e aquilo outro. Vamos ter foco. E os covardes são terríveis, porque eles não querem enfrentar nenhuma situação. Então, o lema deles é: tá bom assim. Para que isso? Para que mais? Para que aquilo? Por que o pastor está inventando isso? Por que o irmão está inventando essa coisa aqui? Por que o pastor quer fazer mais isso? Para que aquilo? É o desanimado. Bota ele do teu lado. Você sabe o que acontece? Pega mais do que Covid. Pensa. Desânimo? Desânimo pega, que é uma coisa horrorosa. Você começa a andar com desanimado, não dá uma semana para você estar desanimado também. É uma coisa triste, irmão. Então, quando a pessoa está desanimada do seu lado, você sofre a influência do desânimo dela. Tem muitas coisas que são assim, não é? Anda com um fofoqueiro para você ver. Daqui a pouco aquilo vai contagiando você. Você está se tornando fofoqueiro também. Mas é assim, não é verdade? Então, olha só, o medo estava ali, a materialização dos temores da pessoa. Então, o povo estava com medo, o povo estava ali com medo. Então, muitas vezes, este medo destrói a nossa capacidade, porque quando estamos com medo, não pensamos de forma racional, muito menos enxergamos as coisas pela fé. Porque de forma racional, você pensa o quê? Existe alguma coisa maior do que meu Deus? Isso é racional, não é verdade? Peraí. Quem é Deus e quem é essa adversidade? Quem é Deus e quem é esse gigante? Quem é Deus e quem é esse problema? Aí eu olho Deus e eu olho o problema. Aí a minha fé me diz que este Deus grandão, este Deus poderoso, vai atuar em meu favor, porque é promessa dele. Não te deixarei, jamais te abandonarei, diz o Senhor. É assim ou não é? Mas o medo rouba tudo isso da gente. A gente, quando está com medo, não pensa claramente. A gente, quando está com medo, não exerce nossa fé. Nós somos dominados por um espírito de temor. Então, muitas vezes, esse gigante significa os temores em nós. É o que se levanta na nossa, no nosso emocional, para combater contra a nossa fé e contra os valores que Deus plantou em nosso coração. Então, Golias representa a exposição da nossa vida espiritual. Passar um tempo de lutas pode até ser, mas não de derrotas, não é verdade? Não de derrotas. Preste atenção, voltar para casa derrotado depois da batalha é tudo o que não podemos aceitar, pois sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. A batalha não é a derrota, é a tua luta diária. É aquele rolo que amassa, sabe? Fazendo a massa esticar e crescer. É a luta que vem, às vezes, para o teu crescimento. Dói, mas ajuda a crescer. Ajuda a edificar, ajuda a você buscar mais a Deus. Pense se não é assim, irmão. Então, olha só, a gente expõe a nossa vida diante de uma batalha. Porque é diante de uma batalha que nós identificamos o nível de fé e de vida com Deus que uma pessoa tem. Não é quando tudo está bom. Não é quando tudo está bom. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Nós somos mais testados na prova ou na bonança? Na bonança. É mais difícil ser crente quando tudo está bem do que ser crente quando tudo está mal. Porque quando tudo está mal, todo mundo busca Deus. Agora, meu amigo, deita no berço esplêndido, ó.
está na prova. Oh Deus, manda a tua vitória, Senhor. Oh glória, Senhor, manda, Pai. Abençoa, abre as portas, alarga os caminhos, corta os laços, arranca de diante de mim todo tropeço, toda posição. Você está orando. Aí o negócio vem. Eita Deus. É aquele bom emprego, a empresa começou a prosperar. Olha a bonança. Eita, troquei de carro, comprei uma casa nova. Eita, agora eu comprei uma casa na praia. Procura o irmão. É difícil. É difícil. Jesus não disse assim, ó. É difícil um miserável entrar no reino de Deus. Miserável do ponto de vista financeiro. Mas sabe o que ele disse? Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Porque é aí que nós nos tornamos autossuficientes aos nossos olhos. E ó, não é brincadeira não. Não brinque não. Porque isso é palavra de Deus. Não despreze o ensinamento do Senhor. Prepare o seu coração para passar na luta da pobreza, mas prepare o seu coração para passar na abundância, para que na abundância você ainda seja fiel a Deus. E não se esqueça do teu Criador. Você entende isso? Olha aí, ó. Como que a gente vence, então? A gente precisa vencer a oposição de Satanás, né? Então, de Golias, né? Que aqui, obviamente, é um símbolo de Satanás também, né? Então, 3 requisitos eu quero te apresentar rapidamente para a gente encerrar aqui. Primeiro, tenha a motivação certa. Quando Davi chega naquele arraial, então ele começa a ver aquela situação. O que está acontecendo? Quando o gigante desafia, no momento que ele estava ali, mais uma vez, aquele gigante duelista se apresenta, o Golias desafia os exércitos de Deus. E Davi disse, peraí, o que está acontecendo aí? Aí, alguém diz a Davi, ó, está se passando, é que os filisteus mandam este homem, esse gigante aí, para desafiar um de nós. Ninguém aqui tem condição de lutar com esse gigante, é claro que não. É claro que nós compreendemos, isso é impossível, não tem como. Então a gente está pena aí o momento de atacar todo mundo junto e tal. Mas Davi tinha uma outra motivação, né? Ele começa a pensar, peraí, rapaz, esse negócio está errado. Esse cara está desafiando os exércitos do Deus Todo-Poderoso. Esse sujeito está blasfemando contra o nome do Senhor. Eu não vou permitir que esse incircunciso filisteu fique blasfemando do meu Deus diante de mim. Então a motivação dele era o quê? Tirar o opróbrio. Estava sendo causado ao nome do Senhor ali, a vergonha, o vitupério. Ele disse, eu não vou permitir que isso aconteça. E ele sabia quem o podia ajudar. Estava no seu coração honrar a Deus. Cada um daqueles soldados estava preocupado com o seu bem-estar, com a sua própria vida, com a sua própria situação. Mas Davi se preocupava com o nome do nosso Deus. Davi se preocupava em glorificar a Deus. Davi não aceitava aquele insulto a Deus. Eu vejo muitos cristãos hoje se calando diante de pessoas que estão afrontando o nome do Senhor. Não, eu não acho que seja bom, sabe? A gente está falando, deixa lá, isso e aquilo. Irmãos, não podemos ser assim não. Nós somos o povo de Deus nessa terra. Se você crê nisso, se você crê que você representa um reino celeste aqui, você precisa atuar como defensor dessa fé. É claro que nós somos um povo pacífico. As nossas armas não são físicas, são espirituais. Mas nós não podemos nos calar. Nós precisamos falar a verdade, confrontar o erro com a verdade. Existem certos temas hoje que estão se tornando tabus. E sabe o que acontece? Intimidando o povo de Deus. E um bocado de, muitas vezes, de cristãos acovardado. Ai, eu não digo nada. Ai, eu nem falo nada.
Enquanto você se cala, o inimigo está falando. Nós temos esta palavra que é vida e precisamos confrontar o erro com a palavra de Deus, em amor para com as pessoas. Mas precisamos confrontar o erro na vida de todos. Então Davi tinha uma motivação certa. Você precisa compreender que para vencer a oposição que está diante de você, esse gigante diante de você, você precisa ter a motivação certa. Não é para a glória do seu nome. E não é apenas para atender um desejo pessoal, uma ambição sua, mas que tudo seja feito por você para a glória de Deus. Meu Deus vai dar vitória nesse problema de saúde. Meu Deus vai dar vitória nesse problema financeiro. Meu Deus vai me levar a este local para que o nome dele seja glorificado na minha vida. Meu Deus vai me levar a esta posição. O Senhor vai honrar essa empresa para que o nome dele seja glorificado aqui. Não é para mim bater no peito e dizer, tudo isso aqui eu fiz para a minha glória. É para Deus ser glorificado. E tem muita gente que faz as coisas, então ele é possuído pelo espírito de Nabucodonosor. Lá na Babilônia, né? Quando ele olha aqueles jardins e toda a exuberância ali das suas construções, ele diz isso, tudo isso fiz para o louvor da minha glória. Aí, ó. E naquele momento que aconteceu com ele, ficou louco. E andou como um louco, comendo grama, seus pelos cresceram sobre o corpo durante 7 anos, para que ele aprendesse a se humilhar diante daquele que nos concede todas as coisas e pode tirar todas as coisas de nós. Não faça nada para a tua glória, faça para a glória de Deus. É por isso que nem todas as opções que você faz diz respeito a você. Porque tem gente que só consegue enxergar o que é propriamente seu. Você não pode pensar assim. É ou não é? Em tudo que você faz. Deus te deu a bênção de você poder ter um carro. Pensa que não é só seu, está ali, é da família. É assim ou não é? E tem gente que se esquece dos outros. Eu, quando eu vou comprar um carro que tenho condição, eu penso, quem vai comigo? Tem que ter lugar para todo mundo. Isso glorifica o nome do Senhor, porque você não vê só você. E tem gente que ele acorda o dia e ele planeja todo o seu dia pensando em si mesmo. E não pode ser assim. A gente tem que pensar em todo mundo, né? Você não está só nesse mundo. E você não glorifica a Deus no egoísmo. Você glorifica a Deus quando, em primeiro lugar, pensa nele, mas quando você lembra de que existem pessoas ao teu lado. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas ame também teu próximo como a ti mesmo. Então a gente levanta com dificuldade, às vezes, para fazer muitas coisas das quais temos que fazer. Mas o que é que nos impulsiona? A gente é impulsionado também por saber que o que nós estamos fazendo não diz respeito só a nós, mas a muitas outras pessoas. E tudo isso glorifica o nome do Senhor. Tem uma fé vívida. O segundo requisito, tem uma fé vívida. Davi lutava motivado pela certeza. A certeza das coisas que se esperam. E convicção de fato que não se vê. Isso é fé. Ele tinha certeza de que Deus ia agir, de que Deus ia fazer, de que Deus ia operar ali naquela situação. Então ele diz no versículo 45 desse mesmo capítulo do primeiro livro de Reis, ele diz, Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada e com lanças e com escudo, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Uau! Que fé extraordinária. A profecia de Davi vai para além da vitória sobre o filisteu Golias. Ele estava aqui declarando que toda aquela multidão de soldados filisteus
iriam perecer naquele dia. E da forma como ele falou, aconteceu. Porque depois da morte de Golias, o exército de Israel se encheu de ímpeto, de vigor. Eu vou dizer uma coisa para você, presta atenção. A sua atitude de fé não diz respeito só a você. A sua atitude de fé motiva muitas outras vidas que estão próximas de você. A sua fé edifica outros. A sua fé desperta outros. A sua fé move o coração de outros. Aquele exército estava abatido, aquele exército estava encolhido, estava descrente. Mas no momento em que a fé de Davi operou a mão de Deus um milagre, o que aconteceu? O povo, uau! Esse é o nosso Deus, Ele está aqui e nós vamos vencer. E eles desceram e foram atrás dos filisteus que fugiram apavorados. E eles começaram uma grande matança dos seus inimigos, até o ponto de destruir todos. Porque do Senhor é a guerra. Oh glórias! Bendito seja o seu santo nome. E por último, tenha a visão certa. Você precisa ter a visão certa. Davi tinha uma visão do reino do Senhor. Ele lutava pelo bem do seu povo, e não só para fazer um nome ou uma fama. Ele não procurou isso. Embora que, é claro que ele sabia que haveria uma recompensa para aquilo que ele estava fazendo. Mas ele se lembrou que existia o seu Deus ali que precisava ser honrado, e o seu povo que não podia viver debaixo daquela afronta. Então ele se levanta para ir para uma batalha não só em seu nome. Não só em seu nome. Muitas vezes eu vejo pessoas mesquinhas que pensam que aquilo que eles vão fazer só dizem respeito a eles, mesmo dentro da casa de Deus, irmãos. E é por isso que muitas vezes a pessoa diz não. É porque ela não entende de que aquilo que ela vai fazer tem um benefício coletivo, de que aquilo que ela vai fazer vai abençoar crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, anciãos dentro da congregação. O ministério que Deus deu, o talento que Deus deu, a vocação que Deus deu, não diz respeito só a mim, não diz respeito só a você. Entenda que eu não estou pregando aqui para mim. Eu estou pregando aqui para você. Porque o talento que Deus me deu foi para abençoar a minha vida, porque eu tenho uma recompensa de Deus, mas para abençoar a sua vida. Da mesma forma, como o talento que Deus te deu, abençoa a tua vida, mas abençoa a minha vida também. Eu sou abençoado pela vocação, pelo talento, pelo dom de Deus na sua vida. Nós precisamos nos levantar com a visão certa, com a motivação certa e com uma fé viva para vencer as oposições que estão diante de nós, quer seja como de um âmbito individual, mas também no âmbito coletivo, porque quando nós nos unimos em fé, o inferno estremece. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Vamos nos colocar em pé? Amém? Glória a Deus.